Olá, meus amigos do X da Questão, prazer estar de novo com vocês. Estão aqui comigo meu amigo Renato Ferreira, também diretamente aqui do Brasil, e dos Estados Unidos, o nosso amigo Silvio Braunar. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, os nossos telespectadores, e dizer que vamos tentar todas as semanas nos reunirmos. Semana passada tivemos um pequeno problema, e essa semana, mesmo com um quadro um pouquinho reduzido, já que o nosso amigo Eudes, lá de Portugal, não poderá participar, e nem o Tiago, mas eu, o Renato e o Silvio, vamos conversar um pouco com vocês sobre as questões que estão afligindo o Brasil, que estão afligindo o mundo. Enfim, temos muita coisa para discutir. Meu amigo Renato, boa tarde. Boa tarde, professor Pilão. Boa tarde, Jefferson e Silvio, lá dos Estados Unidos. Estamos aqui, diretamente de São Paulo. Hoje está um pouco quente ainda, né? Bastante calor. Aqui está 28, 29 graus. E estamos aqui a postos, né, para a gente debater todos os assuntos relevantes do Brasil e do mundo. Ótimo. E aí, em Milford, meu amigo Silvio, como estão as coisas? Graças a Deus, com um sol bonito, a temperatura não está quentona não, mas estamos caminhando, né? Primavera aqui, e os acontecimentos de que a promessa aqui do forecast, né? Ou seja, do pessoal do tempo, é que a gente tem um pouquinho de chuva pesada nesse final de semana, mas vamos torcer para que seja só chuva, só nada de catástrofe, professor. Tomara que assim seja, já chega aqui no Rio Grande do Sul. Meu amigo Jefferson, que está nos bastidores e está fazendo com que a gente possa, nesse momento, estar conversando com os nossos espectadores. E falando em tomara que não tenha chuva, o que nós mais vimos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nessa última semana, é água lá no Rio Grande do Sul. E água que não é pouca. Choveu assustadoramente, é uma catástrofe, não é outra coisa, é uma catástrofe, é realmente alguma coisa fora de propósito. Nós estamos falando aí de uma população de cerca de 10 milhões de pessoas e que a gente tem aí pelo menos 300 cidades, 380 cidades sendo praticamente destruídas pela água, como se fosse um tsunami, água passando e derrubando tudo que tem em frente. Então, antes de tudo, embora a gente vá discutir muitas coisas, inclusive aspectos econômicos, políticos que estão por detrás dessa tragédia, a gente deixa aqui o nosso abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul que nos assiste e mesmo aqueles que não nos assistem, e que as nossas boas vibrações cheguem até vocês. E estão falando que está chovendo de novo lá no Rio Grande do Sul, Renato. O que é que a gente pode esperar agora com mais chuva em cima daquele estado já tão judiado? Pois é, meus amigos, repetindo aí, professor Pilão, Silvio e Jefferson, e todos os telespectadores, né, da Connect TV, do X da Questão. A gente só tem a lamentar, né? Eu acho que a gente pode separar bastante aí as áreas que a gente vai discutir sobre isso aí. Inclusive, ontem, na minha página do Facebook, eu fiz um apanhado sobre essa tragédia natural lá do Rio Grande do Sul, e nesse momento é só solidariedade. Não é isso? É a gente pensar realmente como podemos ajudar pelos canais oficiais, não é mesmo? Indo aí aos corpos de bombeiro, né? Das cidades, das nossas cidades, a prefeitura, Fundo Social dos estados, para que a gente vá pelo caminho oficial, pelos canais oficiais. A gente sabe que nesse momento os aproveitadores estão também apostos para desviar dinheiro, desviar donativos e assaltar. É o que está acontecendo nessa tragédia dos gaúchos, como já aconteceu em outras tragédias aqui no Brasil e sempre acontece no mundo. Mas depois também eu quero comentar um outro lado dessa questão, porque nos bastidores, estava até conversando aqui com o Silvio Braunar, é a falta de planejamento no Brasil, das obras, porque nós, é claro, ninguém pode evitar os desastres naturais, mas, gente, pessoas que são eleitas e pagas para administrar uma cidade, um estado e um país, tem que, no mínimo, planejar, para executar obras, para não evitar as tragédias naturais, que elas sempre aconteceram. Claro que tem a mão do homem aí, com o aquecimento global, o aumento das águas, dos oceanos aí, mas, gente, podemos minimizar as consequências de pessoas e de animais. E ontem mesmo eu li uma matéria, gostaria até de, se o professor viu também, confirmar, porque teve um estudo no governo Dilma, sobre o Brasil 2040, já falando sobre essas grandes tempestades no sul do país.
Se tivesse feito as obras que ali estavam indicadas, com certeza essas chuvas viriam, mas não com as consequências. E a gente sabe que sempre os mais pobres, que são obrigados a morar em costas, montanhas e margens de rios, são os que mais são prejudicados, que mais sofrem com esses desastres naturais, como nós vimos também lá em Nova Orleans, né, Silvio? Quando aconteceu o Katrina, realmente ali expôs um lado que eu não conhecia de Nova Orleans. Pensei que eles estivessem preparados, a gente viu que, principalmente os mais pobres, sofreram muito com o Katrina, e a gente agora, solidariedade aos gaúchos, ajudar na medida do possível cada um, os estados estão ajudando muito, países vizinhos estão ajudando de todas as formas, mas a gente não pode, né, porque eles falam que é a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul depois de 1941. Então já existiu. Agora a gente poderia ter sofrido menos, né? Porque também o pós-enchente é o que mais preocupa, não é isso? É o que mais preocupa agora, é o pós-enchente. Quando essa água descer e tudo destruído no grande Rio Grande do Sul. É verdade, Renato. Ô Brauná, me diz uma coisa. O nosso amigo Renato falou que em 41 já teve uma chuva semelhante a essas de agora, né? Essas chuvas que estamos tendo agora, mas nós já tivemos também em 1967, já tivemos em 2020, 2004, em 2022, o ano passado teve de novo. É cíclico. Exatamente, então é nesse sentido, né? Como é que faz isso? Dizem aqui, depois da porta arrombada a gente põe cadeado. E nós não vamos pôr cadeado nunca, Silvio? Não, o senhor tem toda a razão, professor. E eu estava aqui observando, o Renato falou sobre o Katrina, né? O evento. Ainda temos resultados ainda, desde a época daquele furacão, lá no estado da Louisiana, onde não se pôde recuperar mais certas cidades daquela bacia lá do rio Mississippi, que é onde deságua o rio Mississippi, né? E até hoje, os efeitos políticos daquele governante da época, né, são cobrados, porque ele demorou para responder, como o atual, né, que está aí no comando, né, demorou para responder, foi só depois do show da moça lá e tal, o que acontece é que, a partir desse evento, não que não existisse aqui nos Estados Unidos, mas a partir desse evento, se criou uma seriedade ao departamento que é chamado aqui de FEMA, que é o departamento que é uma unidade por parte do Estado, ou seja, dos Estados Unidos, que é referente a catástrofes. E aqui a gente tem, como todo mundo sabe, catástrofes naturais, como furacão, como tornados, né? Também enchentes, chuvas muito fortes e nevascas na parte do norte, aqui nos Estados Unidos. Então existe esse departamento que ele é preparado, ele é fomentado financeiramente, estruturado e desenvolvido para prevenção justamente dessas catástrofes. Ou seja, o que fazer quando elas... Todo mundo sabe que vai acontecer furacão, todo mundo sabe que vai acontecer nevascas e tudo mais, como aí no Brasil, todo mundo sabe que é cíclico. Eu me lembro quando era criança, das enchentes do Rio Grande do Sul, que eram normais, principalmente depois que se terminou a construção das obras da Foz do Iguaçu, né, lá das cataratas do Iguaçu, né, da usina hidrelétrica de Itaipu, que nós tivemos aí o alagamento das Sete Quedas. Quem se lembra das Sete Quedas? Né? Essa geração de hoje não sabe o que é Sete Quedas, mas existiam as Sete Quedas, e a partir deste momento, né, as coisas começaram a ser cíclicas. Eu estou dizendo na faixa de 5 a 10 anos, acontecia. Primeiro começava, eu me lembro muito bem disso, começava no Rio Grande do Sul, vinha para Santa Catarina, quem não se lembra? Lá de Itajaí, do Vale do Itajaí, das últimas enchentes, o quanto que o povo catarinense sofreu com tornados e chuvaradas, né, e grandes tempestades, e subindo para São Paulo também, né, quem não se lembra, São Paulo, a gente teve aí muitas situações, sempre temos, por causa do desenvolvimento da cidade, e passando para o norte, todo mundo está se esquecendo da parte ali de Teresópolis, ali do Rio de Janeiro, né, da cadeia de montanhas, ali, naquela parte das enchentes, dos escoamentos.
Ultimamente, a gente teve aí no Vale de Bertioga, com as enchentes, aí o próprio governador Tarcísio, né, nesse momento, teve lá fazendo as respostas necessárias como governo de Estado, dando as prioridades e realmente ajudando e tudo mais. O que a gente vê é que não há um planejamento. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se dá para ver. Aqui, o FEMA, eu vou colocar na minha câmera aqui, ó, tá em inglês. Todo mundo consegue entender o que são essas palavras. Climate Adaptation Planning. Planning, em inglês, é planejamento às adaptações climáticas. Se tem esse processo aqui, que é governamental, todos os estados têm um departamento para poder se sobressair ao que acontece logo após ao que acontece, essas catástrofes. No Brasil, o que a gente vê é o seguinte, é um bando de gente, um bando de tosco, que não sabe o que está fazendo, que não sabe o que está falando, inclusive proibindo, né, dando aí as suas carteiradas para não se permitir que tenha a aparência dessas pessoas que estão aí lutando pela vida, né, nessas enchentes, com necessidades, os empresários, as pessoas civis, né, se juntando para poder ajudar essas pessoas e eles aí tentando, de certa forma, eu não sei qual o motivo de bloquear. Talvez seja porque seja ano político, né, tem prefeituras aí e tudo mais, porém, o que a gente vê aí é uma profunda desorganização do Estado quanto a o que fazer, o que pensar em se fazer para poder se dar um resgate mais decente a essas pessoas que perderam tudo, perderam tudo, não foram só prédios, não foram só mantimentos, não foram só bens materiais, perderam entes. A gente tem aí pelas mídias sociais, que é o qual eu acompanho, porque não dá para acompanhar pelo menos uma das grandes mídias, né? Porque as outras, pelo menos a gente vê que duas outras que são mais populares estão tentando desenvolver o seu trabalho de forma decente e sendo aí açoitadas como mídias de fake news, porque tudo que se passa ou que se fala das pessoas, das reportagens que os próprios civis estão fazendo sobre os impedimentos, as dificuldades, o distrato por parte do Estado com esses resgates e essa ajuda humanitária que o brasileiro está fazendo, não se compõe, né? Eles ficam aí refutando como fake news todas essas atitudes heróicas que essas pessoas têm feito e tentando encobrir, eu não sei por que razão, tomara que tenha uma boa razão mesmo para poder esconder. Aliás, eu sei, né? Porque a persona que está em comando em chefe aí realmente não tem nenhuma empatia com a parte do povo, só pensa no próprio umbigo, é um egoísta de marca maior. Esse povo que está no comando do país realmente não merece a população que tem. Tá? Essa é a minha revolta, sabe? As pessoas tentando sobreviver, porque não é fácil. A gente tem fotos dessas localidades do Rio Grande do Sul, onde você tem o antes e o depois, e é uma dó, professor. É de chorar. Chorar. É inacreditável, né, o Silvio? Porque eu não sei se vocês viram, se os nossos espectadores viram, que o ministro, se eu não me engano, o ministro das Comunicações, veio a público dizer, dizendo das comunicações, veio a público dizendo das fake news, e que era fake news que não podia passar pelos postos de arrecadação do Estado sem nota fiscal. E depois eu vi uma outra reportagem, também nas mídias sociais, eu vi uma outra reportagem em que os próprios funcionários da Receita disseram que sim, que multaram os caminhões por excesso de peso, ou multaram os caminhões por excesso de carga, por excesso de... O governo desmentindo o governo. O governo desmentindo o governo. E aí a gente fica nessa história de fake news e não fake news, e enquanto isso nós temos aí cerca de 80% da população gaúcha sendo afetada. E nós não estamos falando de pouca gente, nós estamos falando de muita gente.
Nós estamos falando de pelo menos, vamos imaginar que seja 10% da população, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas afetadas. É uma coisa assim astronômica. Não sei se vocês chegaram a ver, se a nossa audiência chegou a ver, algum vídeo dos lugares onde já está dando para passar de carro, as pessoas filmando a quantidade de animais mortos no entorno das estradas. Uhum. E o motivo é muito simples, não teve como tirar. A água veio morro abaixo e foi levando e foi matando gado, foi matando porcos, foi matando galinha. Nós temos no Rio Grande do Sul a economia mais próspera em termos de carne de suínos e de carne de galináceos, né? de frango. Nós temos as maiores indústrias dessa área e praticamente tudo foi perdido, ou grande parte disso foi perdida. E aí só colocando nesse ponto aí, professor, fake news, né? O arroz, professor. O arroz. Praticamente, eu acho que 30% da produção da safra de arroz vem do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando agora, o pessoal fala assim, vai afetar o país, é grãos, é trigo também, você entendeu? Sim, milho são também. base para pão, milho também, é tudo, são bases, né? São insumos de alimentação nacional. Vamos ter aí um problema muito sério futuramente, e outra, em termos de recuperação, o pessoal está olhando só a parte de prédios, né? O aeroporto lá, o Salgado Filho inundado e tudo. O pessoal está se esquecendo que, como eu mencionei aqui, o estado da Louisiana até hoje, e nós estamos falando dos Estados Unidos, não se recuperou. Temos aí, obviamente, muitos trabalhos sendo desenvolvidos e tudo mais, mas o estado da Louisiana é um grande produtor, está ali entre os produtores também de grãos, essas coisas que são necessárias para a alimentação. Até hoje não se recuperou, não se conta mais. Então, imagina um estado tão vibrante em termos de, na parte econômica do país, quanto tempo isso vai ser necessário para uma recuperação? Nós estamos falando de solo, porque está todo contaminado por essas coisas todas de reestruturação, de toda a canalização, pontes, viadutos. Não dá para se fazer viaduto não. De um dia para o outro. Você leva tempo. Nós estamos falando aí coisa de anos. Verdade. É para se voltar a uma certa normalidade. Uma normalidade, eu estou falando normalidade, porque nesse momento, como o professor mencionou, está chovendo de novo. Quer dizer, não dá para você trocar o pneu do caminhão com ele caminhando, né? Então não dá para se fazer uma reestruturação com as chuvas acontecendo. Ainda vamos ter que ver os escaldos, né, professor? Que é assim que se fala, né? Os escaldos dessa catástrofe. Ainda vamos ter que contabilizar tudo para poder se reprogramar. É muito complicado e o governo pensando, olha, não é hora, ai meu Deus, dá vontade de falar o palavrão aqui, assim, vai chegar o dinheiro na hora necessária. Que hora é necessária que vai chegar, meu Deus do céu? Que é isso? Renato, realmente está difícil da gente conseguir se segurar. O Silvio fica bravo, mas ele fica bravo com razão. Não é pouca coisa não, né? Só um dado, na verdade o arroz, Silvio, o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% da produção de arroz. 70%, E deve dar uma quebra aí de pelo menos uns 30% na região aí que foi afetada. Mas vai ser grande, sim. O rescaldo, aí a hora que a gente for fazer o pente fino no final, vai ser grande. Mas, Renato, o Silvio citou, e eu não posso ficar também sem te perguntar o que você achou daquela fala da ministra Tebet, dizendo que o dinheiro vai chegar um dia. O que você achou disso, Renato? Meu caro professor Pilão, um absurdo, né? Mas um absurdo que essa ministra incompetente soltou, né? Verbalizou, entendeu? O dinheiro tinha que ter vindo muito antes, dentro do planejamento, aquilo que eu sempre falo, do planejamento. Agora, aqui no Brasil não acontece isso, né? Depois das tragédias, depois das mortes, depois da destruição, é que vem os governadores, vão de helicóptero, sobrevoando, lamentando, tentando mostrar solidariedade. Gente, a gente não pode aceitar isso mais. Hoje, qualquer viagemzinha que você vai fazer, você vai com as informações da meteorologia. Você não faz nenhuma viagem para um lugar que você sabe que lá vai cair torócio.
Se eu me planejo para ir para a Zona da Mata, minha querida Zona da Mata de Minas Gerais, eu não vou em determinados meses que eu sei que não dá para você rodar lá na região que eu vou. Então você planeja para fazer uma viagem internacional. É a mesma coisa. Hoje nós temos aí o avanço tecnológico nessa área. Mas é um absurdo o que a Tebet disse, porque, inclusive, quando o país tem fome ou está uma necessidade de abastecimento, entendendo? Sumiu tudo aqui, mas vamos lá, continuando aqui. Então, o que eu sempre vou me pegar, professores, Silvio, e todos os nossos telespectadores, é na falta de planejamento. A gente sabe que as tragédias naturais afetam a Índia, mas é um outro país também de enormes desigualdades sociais, entendeu? Agora, sobre o planejamento, eu quero citar apenas um exemplo dos terremotos. A gente não tem nem parâmetro de comparação de terremoto no Japão, por exemplo, onde tem muito, com o que teve no Haiti. Está entendendo? O Haiti é totalmente destruído quando tem um terremoto. Agora, no Japão, tem a previsão, as consequências são minimizadas, são mitigadas, não é isso? Então, agora aqui no Brasil, eu vou ver se eu até mostro, como o Silvio mostrou aí, também no caso que eu falei no caso da Dilma, que houve o estudo, sim, e a manchete é que ela engavetou o estudo. Relatório Climático Brasil 2040, de 2015, você está falando, 2040, né, Renato? Entendeu? Então, Exatamente. É mais ou menos isso, tá entendendo? Ela engavetou. Agora, daqui a pouco ela tá quase que solta uma graninha lá do BRICS, entendeu? Vem sobrevoar também, mas a gente tem que chamar a responsabilidade dos governantes e ex-governantes do Brasil. Porque quem não ouve falar do aumento dos oceanos, da água dos oceanos, e que cidades brasileiras poderão simplesmente acabar, principalmente nas suas áreas litorâneas, nas faixas litorâneas. E o que se tem feito para proteger o Recife daqui a alguns anos? É a cidade que, se não me engano, é a que poderá ser mais afetada. Todo ano sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Aí daqui a pouco o Recife já sofre também com as enchentes. Agora eu pergunto, o que se faz de prevenir mortes nas regiões serranas do Rio? Todo ano, todo verão acontece lá, gente. As serras descem para as rodovias. Petrópolis, Teresópolis. Sobre enchentes, recentemente nós vimos Santa Catarina, como ficou. E isso aí acontece na macroadministração e nas pequenas também. Aqui na região da Grande São Paulo, as vizinhas cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, sofrem todos os anos com as enchentes. Aí depois os governantes vão sobrevoar, vão ser solidários, vão soltar um créditozinho ali. Gente, mas as pessoas que morrem. Está entendendo? É que eu repito, não dá para evitar tragédias naturais. Claro que não. O homem está destruindo a Terra e se autodestruindo. Agora, nós podemos amenizar, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, vamos amenizar os sofrimentos. Porque imagina como vai ficar o Rio Grande do Sul, de famílias destruídas, para reconstruir esse estado, entendeu? Sem falar aí na construção de grãos, também o Rio Grande do Sul é um grande fornecedor de proteínas, tá entendendo? Aí vai importar tudo isso, vai subir, mas os salários dos grandes responsáveis por isso não vai ser afetado. Agora, cadê a responsabilidade? E aqui, como eu repito, nas pequenas cidades também, porque eu termino minha matéria de ontem falando o seguinte: observem isso, senhores políticos, na hora de procurar votos, porque montanhas, encostas e beiras de rio não são lugares para humanos habitarem. Mas eles querem trazer todo mundo para superlotar Osasco, superlotar todas as cidades da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, porque isso tem votos. E depois que são destruídos, eles vão sobrevoar e vão ser solidários. Mas aí é tarde demais. Realmente é uma tristeza, né? Porque a gente só vê as pessoas se mobilizarem quando são muito contestadas, né? Nós vimos o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Nosso, né? Porque infelizmente ele ganhou. Sobrevoar. Nosso não, seu. Tá bom. O seu é o Biden, não ganha muito melhor, muito de nós, não, mas tudo bem, vai. Me ferrei. Não tem jeito, vai, então deixa. Mas de qualquer forma, nós tivemos o Lula sobrevoando o Rio Grande do Sul, voltou para o show da Madonna e depois tornou a voltar para lá porque foi muito criticado. Nós vimos a Rede Globo destinar um tempo enorme para o show da Madonna e praticamente nem falar das chuvas lá no Rio Grande do Sul. O Fantástico destinou pelo menos 50% a mais de tempo ao show da Madonna do que as questões que estavam lá no Rio Grande do Sul. E a questão não é mostrar a tragédia, a questão é tentar ajudar. Porque um veículo de comunicação tem essa obrigação de ajudar a população, de tentar direcionar as coisas, né? E aí a gente vê o Bonner, meu amigo Silvio Braunar, ir até o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, fazer de lá o Jornal Nacional da segunda-feira, da terça-feira, não lembro se foi segunda ou terça-feira, que ele esteve fazendo de lá o Jornal Nacional, devido à quantidade de críticas que houve em cima dele. E ele abre o jornal num determinado momento, que sai das imagens chorando. Eu achei tão meigo isso. O que você pode falar a respeito, ô Silvio? É um tremendo, né? Que eu posso dizer de uma pessoa dessa, que faz as cenas que faz no próprio, né, nesse jornal aí que já foi um dia importante, né, para a nação, e a gente não pode negar o papel dessa emissora de televisão, que eu não ouso mencionar o nome, mas o papel que esse âncora fez, né, é um papel de teatro, né? Tanto é que quando ele foi fazer, ninguém mostra, mas pelas redes sociais a gente vê o quanto que ele foi, eu vou dizer xingado, mas foi demoniado, né? Ele foi apupado, ele foi vaiado, né, no seu trajeto, né? No momento em que o próprio governo dizia que não havia condições de aeronabilidade, né, para os aviões aterrissarem lá, ele foi num avião da FAB, né, com a toda poderosa, tendo a quantidade de dinheiro que tem, utilizando uma aeronave para mostrar um teatro. É deplorável, sabe? É uma pessoa cínica, né, que tem uma música que fala sobre lágrimas de crocodilo, eu não me lembro qual é a música agora. É verdade. Né? Então é exatamente isso, esse choro dele é aquela lágrima de crocodilo, né? E não tem sentimento absolutamente nenhum, ele está totalmente aquém do sentimento real que os civis, os empresários, os empreendedores, o careca lá da Havan, né, disponibilizando, o próprio foi mencionado como coach, ele ficou bravo, né? O Pablo Marçal, você entendeu? Batendo de frente mesmo e falando o que esse povo precisa ouvir, que eles são uns tremendo de uns sem vergonha, você entendeu? Interessados... Um bando de picareta, né? Picareta, né? Então, verdade. foi a resposta da população que pôde ter a proximidade a esse âncora aí foi realmente muito prestativa, e eles entenderam. Eu acredito que eles agora estão entendendo o quanto é ter o mau sentimento, o não apreço por parte do povo, porque eles vivem numa bolhazinha, né? O sistema, o establishment vive numa bolhazinha. Então, agora eles estão sentindo, a ponto de esse Pablo Marçal, ele é um cara milionário, ele tem dinheiro, e eu estava vendo num post dele o que ele fez porque essa jornalista, essa outra também, né, uma outra jornaliste, né, desculpa, Renato, mas ela é uma jornaliste, né, falando sobre, passando a nota, né, o pano, né, das fake news, e mencionou ele como coach, e ele fez o que
todo mundo deveria fazer. Entrou no Instagram dela, entrou no Instagram dessa rede de televisão aí e mandou o povo que segue. Ele tem mais de 9 milhões de seguidores, amigo. Quer imaginar? 9 milhões de pessoas entrando no seu, na sua rede social e falando para você o que você precisa ouvir. Não é fácil. Não vou dizer aqui o que falaram lá, mas você imagina como é que não é. Inclusive, Silvio e professor, está vendo até uma guerra midiática aí entre as emissoras. O SBT soltou até ontem uma nota oficial a respeito da matéria que a sua jornalista, competente jornalista do SBT, fez, ouvindo os motoristas que estavam chegando lá e sendo multados por qualquer coisinha, não podiam chegar com os donativos, com as doações, e aí veio esse Pimenta, e inclusive a Globo, que desceu para lá também para fazer matérias de lá, como todas as. Não fala o nome dessa emissora, não, professor. E falando que é fake news, tá entendendo? E não é fake news, porque os caras querem negar fatos. É verdadeiro. Tá entendendo? É verdadeiro o fato, a própria Forças Armadas, como é que é um órgão do governo lá, desmentiu, falando que realmente houve multas. Isso é um absurdo, gente. Você tem que abrir estrada para passar, então qualquer lugarzinho, qualquer lugar serve para a pessoa chegar, para salvar uma pessoa, para salvar um animal, para mandar remédio e tudo. Os caras vão parar os motoristas por causa de um excesso de velocidade. Não, excesso de peso. Falta de nota fiscal. Falta de nota fiscal. Excesso de doação, Renato. Excesso de doação. Vão cobrar por excesso de doação, exatamente. Um absurdo. Não, mas é isso, excesso de peso. O que é? Doação. Tinha muita doação. Então eles multaram, porque tinha muita doação. E não tinha nota fiscal. Imagina, nota fiscal com doação. Como é que... É um absurdo, né, Silvio? É um absurdo isso. E, para mim, estão ocorrendo muitas coisas aqui, nesse caso do Rio Grande do Sul, que são crimes. São claros crimes, porque o governo quer impedir, logicamente, que está vendo lá o velho da van lá com seus barcos, seus aviões, seus helicópteros fazendo, meu amigo. E aí está vendo briga de egos, entendeu? O governo quer primeiro, não. Não, olha, é nós que estamos fazendo. Lógico, o governo federal é o maior responsável por isso. Tinha mais é que fazer ontem. Não fazer agora e ainda falar que o recurso vai chegar na hora certa. Meu Deus, isso é um absurdo. O povo brasileiro tem que ir para as ruas. Tem que exigir planejamento, responsabilidade das pessoas que administram. É o mínimo que os brasileiros têm que exigir nesse momento. Mais uma vez, é solidariedade aos gaúchos, porque na hora que a porteira estourou, né, não tem jeito mais. Nós temos que ser solidários, mas cobrar os responsáveis. É isso inclusive mesmo. O governador gaúcho. E cobrar é verdade, Renato, mas e cobrar os responsáveis. E tem dinheiro para isso? Será que com será que com 3 trilhões de arrecadação, 3 trilhões de arrecadação que tivemos em 2023 não tem dinheiro? Então, o que está sendo feito com o nosso dinheiro? Nós não estamos falando de bi, que é o que a gente está acostumado a falar, não, porque 10 bi, porque, como se fosse dinheiro trocado. Nem estamos falando de milhões, porque o próprio Hulk dá 1 milhão de presente lá na televisão. Nós estamos falando de trilhões, 3 trilhões, são 2,3, 2,4 trilhões arrecadados pelo governo federal, professor, e mais 0,8 trilhão arrecadado pelos estados. Então, falta de dinheiro não é. Falta de dinheiro não é. E outra coisa, vamos falar em falta de dinheiro, no caso de salvar vidas. Os caras chegam, não podemos tirar 1.000 pessoas, por exemplo, que moram numa beira de um rio, numa cidade pequena, porque não tem dinheiro. Como? Você foi eleito para administrar, cara. Ô, cara pálida. Você foi eleito para administrar o país. Você vai falar que não tem dinheiro? Ué, então por que você se a minha bisavó já dizia, quem não tem competência não se estabeleça. Dinheiro não tem. Tem impostos, são trilhões que se arrecadam e depois não tem como. É verdade. Mas vamos só para a gente poder... Seguinte, o Guaíba vai continuar lá. Resumidamente, o Guaíba vai continuar lá. Vão vir mais água. Vai continuar enchendo. E aí? Que retire tudo das margens do Guaíba.
Só isso. Aí é complicado retirar tudo das margens do Guaíba, porque aí você tira Porto Alegre, né? Porto Alegre deixa de existir. Teria que fazer algum tipo de remanejo, sim, isso não tem dúvida. Diga, só rapidinho, né? Não tem como, porque a história da humanidade ela é regada à água por necessidades óbvias, necessidades de viver. Claro. Toda a implementação de população nas localidades das terras do mundo. Em torno da água. É em torno da água, não tem como. Claro, não tem jeito. Lá no Rio Grande do Sul, as cidades são todas os vales. Claro, elas foram formadas na época em que você não tinha bomba, não tinha como. Você precisa de água, é básico. Não, só, Renato, uma faladinha a respeito disso aí. Não, o que foi feito e estava no início das chuvas, há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tenho vídeos da Defesa Civil de uma cidade no Rio Grande do Sul, não sei se Gramado ou uma dessas cidades da própria chefia da Defesa Civil, salientando sobre a possibilidade do rompimento da barragem lá. Da barragem. Então, para o pessoal das cidades mais abaixo já pensarem no plano de evacuação naquele momento. Estou falando de 3 semanas atrás. A Defesa Civil já salientando no plano de evacuação para uma parte mais alta, porque havia um momento, havia a possibilidade não, calma, por causa das chuvas mesmo, né? Havia a possibilidade eminente do rompimento da barragem. E você via ali a própria população incrédula. Fala assim, não, mas tem que sair agora? Fala assim, é agora, porque a barragem não avisa, vou romper agora, tá? 2 horas da tarde eu vou romper. Não existe isso. Então, existe sim uma certa consciência administrativa nessas cidades do Rio Grande do Sul, ou na maioria das cidades que já tiveram esses acidentes acontecendo, não nessa proporção, porque essa proporção é bíblica, né? Essa inundação ela é praticamente bíblica. Então, mas existe sim. O que não se existe é uma força unitária governamental para poder lidar com o a pós-catástrofe. Esse é o grande problema. É o que a gente está falando aqui. É verdade. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que é necessário ressaltar que para a catástrofe do tamanho que nós tivemos, eu não estou dizendo aqui, não estou pondo valor a isso, tá? Mas somaram hoje 107 mortos. Para ter 107 mortos com o tamanho dessa catástrofe, é porque eles conseguiram evacuar os lugares, viu, Silvio? Muito porque bem. Se não tivesse, seguramente a gente estaria falando de centenas e centenas de milhares de pessoas, porque do jeito que foi muito rápido, né? Estourou o dique, vem embora, a água vem embora, vem descendo morro abaixo. Então, eles conseguiram sim fazer com que muitas, mas milhares de pessoas saíssem do caminho das águas, né? Agora o problema é fazer o quê com isso, né? Ô, Renato, você tinha pedido que queria falar mais alguma coisa, porque nós estamos aqui pelo nosso amigo Jefferson aqui que está me cutucando, nós temos menos de 5 minutos para terminar o nosso tempo. Então, por favor. Eu só me apego realmente na responsabilidade de governantes no planejamento das obras. Outras tragédias vão acontecer mundo afora, mas a gente não pode esquecer das barragens de Minas Gerais, no estado que mais tem barragens, e desastre já aconteceu em Mariana, a de Brumadinho, porque é o meu estado, eu acompanho de perto, a falta de planejamento, e depois de só lamentam as mortes, mas a gente chama de Holanda, né? Holanda é chamada também de Países Baixos, não é isso? Então, abaixo lá, mas do nível do mar. São obras que eles estão, inclusive, sempre fazendo manutenção dos diques, da proteção, entendeu? E no Brasil a gente não vê. Lá são coisas feitas há 200, 300 anos e que estão lá até hoje, entendeu? Tem até com uma coisa de madeira, para você ter uma ideia. E aqui no Brasil faz uma ponte, daqui a 3 anos você vê uma chuva forte, a ponte é elevada. Sabe? Eu não consigo entender isso. Entendeu? Faz uma pontezinha aqui no Brasil, 2, 3 anos vem uma chuva mais forte, a ponte vai embora. E em outros países a gente mas seguramente de 300, 400, 500 anos e que estão lá. Então, no Brasil falta seriedade. Mas seguramente o dinheiro que entrou no bolso de algumas pessoas que construíram essa ponte, que negociaram essa ponte, esse não foi embora pelo Rio, não foi levado pelo Rio, não. Com areia do mar, né? Deve ser. Pode ser que seja isso. Como nós estamos chegando no final, eu quero só fazer
uma observação que eu vi agora na internet, uma postagem da Janja, dizendo o seguinte: para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia: o cavalo caramelo está salvo graças a Deus, declarou em meio às lágrimas. Então a Janja resolveu se pronunciar hoje, dizendo que conseguiu salvar mais uma vida. Ela se pronunciou a respeito de um cavalo, né? Se pronunciou chorando. Eu volto a insistir com um ponto, né? O governo federal disse que está destinando dinheiro, mas eu fico muito, mas muito pessimista com a fala da Tebet. Mesmo porque o que foi destinado até agora foram apenas duas coisas, meu amigo Silvio Braunach, que foi a ajuda emergencial dos R$600 lá, aquele a Bolsa Família, que foi antecipado, e também a possibilidade de saque do FGTS para cidades que estão inundadas. E o restante? Como é que fica o restante? Vai chegar? Porque, pelo que consta, e aí eu não estou dizendo que é uma realidade, estou dizendo que é o que eu ouvi, a última enchente já teve dinheiro que não chegou. É verdade. É verdade. Então, para seu comentário final, Silvio, e suas despedidas, que aí eu passo para o Renato poder fazer os comentários finais dele e a despedida também. Eu só quero salientar a atitude heróica dos jipeiros, dos barqueiros, dos pescadores, das pessoas, né, sem grande tarja, né, sem ser celebrities, essas coisas todas, que fizeram a função que o Estado, que o ser humano deveria fazer, na realidade, em prol do próximo, você entendeu? Devido à necessidade. Eu tenho cenas aqui, e obviamente que se mencionou agora dessa pessoa aí, que é mulher do atual aí, né? Esposa, sei lá, mulher, o que é isso aí, né? Sobre esse cavalo, né? Eu tenho vídeos aqui que me chega toda hora de resgatantes, né, de animais, né, de pets. O cara com 350 gatinhos, aí ele brincando assim, ó, você pode escolher, tem rajadinho, tem amarelinho e tudo mais, tudo resgatado. Outros com cachorros, cara sair no meio da correnteza para resgatar um cachorrinho, mas é só um cachorrinho. O cara foi lá resgatar o cachorrinho. Assim como é importante o cavalo dela também, né? Que é uma égua, na verdade. É uma égua, não um cavalo, mas também é importante. O outro, de barco, batendo no telhado, quebrando aquelas telhas de amianto, né? As telhas de amianto e tudo mais. Aí você vendo o que ele está procurando. Você está procurando uma pessoa? Não. Foi lá e tirou um cachorro que estava já no teto, nadando no teto do telhado. Então, eu fico com essas pessoas. Como diria Gonzaguinha, eu fico com a resposta e a alegria das crianças. A vida é bonita, porque essas pessoas fazem valer a pena a gente ter essa taxa de ser humano, de querer ser humano. Só isso, porque se depender dessas personalidades, a nossa elite política desgovernamental, nós estamos ferrados. E eu vou continuar torcendo aqui, porque eu estou de longe e não posso imaginar o sofrimento dessas pessoas nesse exato momento lá nessas cidades do Rio Grande do Sul. Eu agradeço mais uma oportunidade, Jefferson, professor, tá? E a Connect TV, no X da questão aqui, por ter a oportunidade de poder me expressar, porque realmente é de chorar ver essa atitude e não poder fazer absolutamente nada, ter as mãos atadas, nada. E quem pode ter a possibilidade mínima de intervir positivamente não está fazendo, que é a parte do Estado brasileiro. Agradeço imensamente, professor. É isso aí, está perfeito, Silvio. Meu amigo Renato, e aí? O que é que vai acontecer a partir do momento em que começar a baixar as águas? Como é que nós vamos ficar? Aproveite seu comentário e deixe suas despedidas também para nossos espectadores. Professor, é isso aí, como eu disse no final, né? Agora o pós-enchente é que é realmente preocupante, porque além do desabastecimento, né, estradas destruídas, instituições destruídas, residências destruídas, a falta de abastecimento de remédio, alimentos, água, e tem também os problemas das doenças, né, doenças graves que são causadas
pelas águas paradas, né, pelas enchentes. Então isso aí realmente preocupa muito, mas eu entendo realmente que todas as populações, qualquer vilarejo, eles começam à beira de um rio, né, onde tem lago, começam as populações. Só que tudo nesse começo, os rios são limpos, né? Os rios, a gente lembra quando era criança, rios precisam de margem, né? Mata ciliar, entendeu? E aí o homem vai transformando isso, vai transformando os grandes rios, né? Leitos d'água em córregos até canalizados. Absurdo, né? Eu não consigo entender isso. E aí eu termino aqui agradecendo mais uma participação no X da Questão, só lembrando mais uma vez, principalmente aos nossos pretensos administradores. Encostas, montanhas, margem de rios poluídos não são lugares dignos para a moradia de humanos. Até o próximo X da Questão. Verdade. Eu quero aqui deixar minha solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul, dizer que nós não poderíamos ter deixado de fazer esse programa falando exclusivamente sobre vocês, meus amigos. A gente entende que os nossos desabafos devem auxiliá-los também a desabafarem por aí. Nós pedimos a Deus que os ampare e que dê a tranquilidade que vocês precisam para dar a continuidade às obras que vão começar daqui a pouco, quando as águas baixarem. A gente sabe que não vai ser fácil e a gente sabe que vocês podem contar com o povo brasileiro, que o povo brasileiro realmente, a sua grande maioria, sua enorme maioria, como disse o Silvio, esse pode contar, esse estará presente. Meus amigos Jefferson, Renato e Silvio Braunay, meus amigos espectadores, muito obrigado por ficarem conosco mais uma vez e a semana que vem estamos de volta com mais um X da Questão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.